Como é que pode hoje lá no São Paulo não ter 100% de oposição, depois de tudo que vazou? Então a dignidade é uma daquelas três opções que eu falo para vocês. Ou é ingênuo, ou é negligente, ou é corrupto. Agora, em relação ao presidente, se eu fosse presidente, eu renunciaria. Como poderia dar certo uma negociação envolvendo São Paulo e Botafogo? Claro que não. Como é que pode hoje lá no São Paulo não ter 100% de oposição, depois de tudo que vazou? Só tem um lugar onde tem gente passando pano ainda para o Júlio Casares, para os diretores do Júlio. Só tem um lugar. É o São Paulo Futebol Clube. É dentro do clube. Se você chegar lá hoje e perguntar quantos conselheiros tem na oposição, eles vão responder para você, sei lá, 50. Mas a resposta correta deveria ser 250, certo? Qualquer resposta que não seja 250 te faz pensar, mas o que está acontecendo, cara? Por que que ainda tem gente que está agarrada nessa administração? Como pode? Você que é conselheiro do São Paulo e ainda se considera a situação, o que você tem na cabeça, velho? Cadê tua dignidade? É uma daquelas três opções que eu falo para vocês. Ou é ingênuo, ou é negligente, ou é corrupto. Não tem outra. O pouco de dignidade que nós temos ainda está no time, nos jogadores, que não tem nada com isso e fizeram um ano honesto, perto de tudo que está acontecendo. O Luiz Gustavo tentou nos alertar, né? Eu já vi que vocês falaram aqui, Morumbi zero. Eu mesmo já propus isso aqui um tempo atrás e eu fui convencido de que talvez não seja a melhor coisa. O pouco de dignidade que nós temos ainda está no time, nos jogadores, que não tem nada com isso e fizeram um ano honesto, perto de tudo que está acontecendo. O Luiz Gustavo tentou nos alertar, né? A gente tem que fazer um pacto. Nós todos aqui tem que fazer uma promessa. E o primeiro é, a gente não vai deixar o assunto esfriar. Quando o futebol tentar nos entorpecer, se a gente for ser campeão do Campeonato Paulista, a gente não pode deixar o assunto esfriar. Fala, nação São Paulina! Olha só, eu tenho recebido muitas mensagens aqui do torcedor perguntando o meu posicionamento, a minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Olha só, em relação às investigações, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não entendo nada disso. Agora, em relação ao presidente, se eu fosse o presidente, eu renunciaria. Porque a situação está insustentável. Principalmente com o maior patrimônio do clube, que é o torcedor. Não dá mais para continuar. Eu não esperava semana que vem votação de impeachment. Não, renunciava já agora, me afastava e me defender. Até porque renunciar agora não é confissão de culpa. Renunciar agora é colocar o São Paulo acima de tudo. E o maior patrimônio do clube, qual que é? É o torcedor. O torcedor que é o termômetro e o patrimônio maior do clube. Então agora não é hora de vaidade, não é hora de pensar em poder, não é hora de pensar em cadeira e caneta, é hora de pensar no São Paulo. E o torcedor não quer a permanência do presidente. Como poderia dar certo uma negociação envolvendo São Paulo e Botafogo? Claro que não. Transferban de um lado e suspeita de transferências financeiras irregulares do outro. Então Ferrarese e Pablo Maia, desejos do clube carioca, vão continuar esses dois jogadores defendendo o tricolor paulista. E Vitinho também não vai defender o São Paulo e fim de papo. Mas o Alisson, meio-campista, volante, pode ir para quem? Para o Corinthians. O técnico Dorival Júnior gosta muito dele. Alisson já foi um jogador muito importante no São Paulo. É bem verdade que nos últimos anos não jogou lá tão bem, mas é claro que é um jogador que tem potencial. 32 anos, o fim do contrato dele com o tricolor paulista no finalzinho de 2027. E o São Paulo, que não contrata ninguém, vai perdendo, né? Os jogadores. Vieram apenas Danielzinho, jogador de meio campo do Mirassol, e o Carlos Coronel. E nada mais além disso por enquanto. E Casares, hein? O presidente Júlio Casares, ele renuncia? Vai sofrer o impeachment ou nenhuma coisa nem outra? Todo mundo é inocente até prova o contrário. Prova em contrário que a polícia está trabalhando. A investigação da polícia aponta severa gravidade financeira no fluxo familiar da família do presidente Júlio Casares, envolvendo o próprio figura, o nome maior do São Paulo, a ex-esposa dele. Começou lá no caso da Shakira, dos ingressos irregulares, e também da filha deles, da filha em comum. Por outro lado,
o time, acreditem, com tanta suspeita de desvio financeiro, o time está chegando a 3 meses de direitos de imagens atrasados, parte do que compõe o salário e do acordo com os jogadores. Como será que os atletas vão começar a temporada 2026? Com todo o afinco, começando 2026, chegando a quase 3 meses de salários atrasados, já está chegando ao 3º mês. E a temporada começa agora, dia 11, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista fora de casa. Talvez a venda de Rodriguinho sirva para aliviar um pouco a baga. Ele deve acertar com o Red Bull Bragantino. Mais um da base para tentar salvar a lavoura de tantos competentes dirigentes. Tomara que o dinheiro dessa vez não seja usado para outras coisas. Ou será que vai ser de novo? O que você acha, hein, torcedor? Acho que não, né? Olhando os detalhes e a folha corrida, a gente começa a compreender com mais facilidade. Eles agem como lobos famintos, atacando quando e onde possível. A Offside, empresa responsável pela logística de times da Série A do Campeonato Brasileiro, é apontada agora pela polícia como possível laranja no esquema de desvio de dinheiro no São Paulo Futebol Clube. Na mira da investigação, o próprio São Paulo, como instituição, o ex-diretor Carlos Belmonte, lembra dele, pediu para sair depois do Luiz Gustavo fazer aquele enorme desabafo no Maracanã, naquela derrota para o Fluminense por 6-0. E também o Rui Costa. Claro, todos eles estão negando as irregularidades. A Offside trabalha com o São Paulo há 20 anos. O inquérito levantou empreendimentos nos quais Carlos Belmonte tem participação. Também está investigando o Rui Costa. Aquele fundo de investimento Galápagos, que pretendia investir 200 milhões de reais em 2026 para a contratação de reforços no São Paulo Futebol Clube, por conta das últimas notícias, já deu linha, já não quer mais negócios com o São Paulo. A namorada do presidente, Jaqueline Mendes, renunciou o cargo no Departamento Assistencial do São Paulo, cargo não remunerado, diga-se de passagem. A ex-mulher dele já tinha pedido para sair, no caso do camarote, lá da Shakira, em fevereiro. Aliás, vai fazer 1 ano isso aí. E a Jaqueline apontou que está pedindo para sair por princípio e também convicção pessoal. A votação do impeachment de Júlio Casares passou para sexta-feira, às 18h30, sexta-feira, dia 16. Ele diz que são necessários 191 votos para cassação. A oposição fala em 171, 171. Belo número, hein? Belo número. O Flamengo deve levar Marcos Antônio, que foi tido como o grande exemplo em contratação de um clube com a corda no pescoço. Custou pouco e acabou rendendo bastante. Só que o Marcos Antônio também está pulando fora. O Porto oficializou o novo empréstimo pelo lateral Moreira até junho de 2026. O que chama a atenção é o seguinte: os direitos de compra, que eram no primeiro contrato de 2 milhões de euros por 50%, agora numa liquidação 1,5 milhão de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Que coisa, hein? E o Bragantino vai levar o Rodriguinho. Estava acabando o contrato com o São Paulo não chamou para conversar, para não ir de graça, vai embora. Mas por quanto vai? São Paulo não disse. Estranho, né?